Boa noite. Hoje eu vou iniciar o vídeo contando uma historinha de quando eu comecei a treinar, a fazer musculação. Foi na época lá de 2010, 2011 e eu acho que assim aconteceu com todos, tá? Você inicia o treinamento, por acaso você é bombardeado com diversas informações sobre corpo e suplementação e acaba que você é direcionado para uma loja de suplementação. E nisso você é abordado por algum profissional da área, seja nutricionista, um personal trainer ou até mesmo alguém que treina recreativamente, mas que montou a sua loja, induzido a fazer uma compra absurda. Ou seja, na sua falta de conhecimento, você é um otário e você encontra com um esperto, aí vocês apertam a mão e fazem e fecham o negócio. Enfim, olha só. Mas só que é uma coisa que eu sempre achei séria, porque como que alguém com uma loja de suplementação não pode ter graduação na área de nutrição, sendo que um nutricionista, isso aqui eu até poderia colocar de acordo com a regulamentação, a Lei Federal número 8.234 de 1991, 91, ainda tem mais coisas ali, mas prescrição é uma competência exclusiva do nutricionista, tá? Mas beleza, o cara da loja ele não está prescrevendo, ele está indicando, beleza. Mas como que você vai saber quem pode e quem não pode consumir aquele determinado produto? Enfim, eu gastei várias e várias vezes, pelo menos uma vez por mês naquela época, aproximadamente 400 a 600 reais. Mas vocês vão ver que é algo muito... É, uma realidade muito próxima de acontecer. Só o Whey Protein que eu comprava na época, era o Optimus do Gold Standard, custava cerca de 180, 240 reais, uma coisa assim, tá? Mas vamos continuar. Eu comecei a utilizar muita suplementação, graças a Deus. Eu sempre fui esperto nesse sentido de nunca precisar usar anabolizante. Eu pensei assim, cara, que deve ser algo só pela bula que falava sobre disfunção erétil, sobre a condição de hipogonadismo, os efeitos colaterais já me assustavam, então eu pensava assim, cara, não vale o custo-benefício. Mas hoje o assunto não vai ser anabolizante. Hoje o assunto vai ser a suplementação e independente, olha só, não me apresentei, meu nome é Patrick Lisboa, sou personal trainer. E aqui eu não vou prescrever nada relacionado à dieta, eu vou falar sobre, e então nisso eu poderia dizer. E só os efeitos colaterais dos anabolizantes me assustavam. Mas então eu sempre me afastei desse cálice. Mas a suplementação eu usei bastante. Quando eu iniciei a faculdade, a chama do conhecimento foi trazendo consigo, junto dessa responsabilização, desse conhecimento, foi colocando senso crítico para determinar que suplementação, a maioria delas, não vale para nada. Não vale para nada. Agora, até é bom você pegar o meu primeiro vídeo dessa minha iniciativa de começar a gravar, eu falei sobre o significado das palavras. Se você pegar a palavra suplemento, você já entende que você não teria necessidade de utilizá-la, a menos que você realmente, o seu dia a dia e o que você come, ele não é o suficiente para suprir as suas necessidades básicas, aí sim você precisaria de suplementação. Mas beleza, tá ali, você vai começar a comer, a tomar o Whey Protein. Minha realidade. Eu consigo colocar uma quantidade a mais de ovos no dia. Eu consigo colocar uma quantidade a mais de proteína, de frango, de carne no dia. A gente não tem esse apetite, não tem essa versatilidade durante o dia. Eu tenho, tá? Então, a minha vida, as minhas condições de saúde e socialmente dizendo, meu tempo, ele cabe, eu consegui complementar a proteína diária. Então você vai perceber que, de acordo com a minha realidade, eu não tenho necessidade de tomar suplementação, mas pela sua significação, a suplementação, tecnicamente, você não precisaria utilizá-la. É nesse card aqui que você vai entender sobre o significado das coisas. E sendo assim, quando você começa a indagar, a questionar e pegando 2 e 2 são 4, tal como é escrito, ipsis literis, você vai entender que aquilo ali significa algo. Se você faz o quantitativo na cabeça, tá? Assim só para a fim de analogia, o 2 e 2 são 4, se der 5 é porque o resultado não cabe naquela equação, tá? Não é aquilo que você deveria comprar. Então, uma pessoa saudável precisaria tomar suplementação? Uma pessoa saudável, com tempo, com apetite, ela necessitaria de tomar a suplementação? A minha resposta já seria não. Mas agora a gente entra em mercado. Em mercado, essa indústria do corpo, para te entregar o corpo perfeito,
você fica nessa exigência de chegar àquela condição. Então você vê um modelo fitness altamente hipertrofiado com um pote de determinado suplemento e você alinha a imagem dele àquele produto. E você une essas duas informações e você acredita que só com isso você vai chegar naquele tamanho. Só que ele não menciona é, o diferencial nessa legenda. Teve um documentário que eu assisti uma vez que eu vi uma frase muito interessante. Se você não paga pelo produto, você é o produto. Mas nesse caso, você ainda vai pagar o produto. Sendo que o corpo, ele também se tornou um produto. O bodybuilder, ele é um produto e ele está apresentando outro produto. Só que esse produto chegou naquele resultado segundo ele. E nisso, junto com essa gama de informações, você quer chegar ao corpo ideal, você quer chegar à juventude permanente, você quer chegar à alta performance para a vida inteira. Só que são condições que se você só fizesse o seu básico, você já conseguiria chegar. É da onde determinados produtos, eles ajudariam a alcançar a limiares maiores. Mas por que você gostaria de chegar a esses limiares maiores? Para que você iria utilizar? Eu já fiz uma seguinte brincadeira uma vez com uns amigos. Cara, se eu chegar a 50 de braço, para que eu vou usar esses 50 de braço? Se não tem uma utilização mais eficaz, é somente trivial. Eu vou chegar àquele tamanho à toa, eu vou necessitar de uma demanda calórica maior somente para poder suprir, nutrir aqueles 50 de braço. Mas acaba comigo em relação à sociedade como está, um profissional, criar um problema e também te apresentar a panaceia, aquela solução. Ele vai colocar, ele cria um padrão impossível de alcançar se você não seguir o que ele comanda, seja pela suplementação, seja pelos hábitos alimentares. Não necessariamente que isso vai te trazer saúde, mas que vai chegar aquele resultado que você tanto espera. Dentro dessa caixinha, se você não parece com esse padrão de sociedade, esse modelo, logo você não pertence à sociedade atual. E o que a galera acaba não percebendo. Eu sei que, na minha cabeça, eu consigo perceber automaticamente, mas muita gente cai. Mas aquele blogueiro não menciona como ele chegou naquele corpo são os procedimentos estéticos, iluminação profissional, edição de imagens, estratégias temporárias de desidratação, e isso é muito perigoso, tem gente morrendo com isso, uso de substâncias ergogênicas e anabolizantes. Sobre essa armadilha, ela é muito presa à estética, à narrativa, já falei sobre isso nesse card que eu já até indiquei novamente, mas só que a estética em si, ela é muito sedutora. Estética relacionado ao cenário, à fala, ao que você vê. Você vê, pode ser tanto do cenário quanto ao próprio que está falando. E isso é altamente sedutor. Ele fala bem, eu ouço bem, eu vejo aquilo me agrada e eu me identifico com aquilo. Eu não quero saber se o que ele está falando é verdade ou mentira, mas eu estou altamente sugestionável a chegar naquela condição. Um profissional sério, ele vai te indicar a parar as arestas antes de chegar a qualquer tipo de utilização indevida, tá? Você vai se juntar e você sempre questione. Inclusive, quem é meu aluno, eu sempre indico, questione a mim, questione os professores, questione os nutricionistas, sejam questionadores, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que perguntem e não que reproduzem passivamente as coisas. Mas um profissional sério, ele vai te perguntar como está a sua alimentação, a sua qualidade de sono, se a sua atividade física está sendo regulada, como está a sua gestão de estresse, o seu convívio social e o acompanhamento profissional contínuo. Ele não precisa estar o tempo todo colado com você, mas se ele acompanhar, no mínimo, ele vai saber quando você está estressado, quando você está cansado, quando ele pode apertar mais a chave. É da onde até no último vídeo, está nesse card, eu expliquei como que conseguimos identificar se o nosso aluno ele está bem para a próxima fase, se ele está mal e como que nós podemos prevenir certas situações. Eu aprendi em um trabalho há muito tempo atrás que a partir do momento que você tenta se perguntar, te põe em dúvida, significa que tem um fator de insegurança naquilo ali. Não é nada contraditório em relação ao que eu falei com você, sobre
questione tudo. Se você questiona que de fato aquilo ali traz uma certa insegurança. Eu estou falando questionar justamente para você buscar pela segurança. E antes de qualquer tipo de utilização, por mais que esse vídeo ele foi proposto a utilização de suplementação, se deve ou não deve, mas para tudo. Exercício, esse exercício cabe ou não cabe fazer agora, nesse momento, quando, para que eu estou preparado para aquilo, é a mesma coisa, atende à suplementação e outras coisas que vão assessorar o seu desenvolvimento. Qualquer lugar. E você vai fazer uma pergunta para si próprio. Vai se questionar também, porque também você pode duvidar de si mesmo. Eu estou cuidando do básico? Se sim, eu estou com algum problema? Que tipo de regra eu quero mirar? Se não, o que eu posso fazer para melhorar? E assim você busca bons profissionais, tá? Até mais, galera!